Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, dando sequência aí no nosso estudo de cinética, beleza? Até a última aula nós estávamos comentando os fatores que influenciavam, certo, nas reações, e aí nós comentamos muito a respeito de catalisadores, né, complexo ativado, energia de ativação, colisões efetivas e orientação favorável, né? Na ordem que nós estudamos foi justamente o quê? Orientação favorável, colisões efetivas, depois energia de ativação, complexo ativado e por último os catalisadores, beleza? Qualquer dúvida, né, dá uma olhadinha no vídeo, vocês estão aí, vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem, porque a aula tá gravada, beleza? Porém, qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo via, né, sisteminha que nós temos aí, beleza? Bom, nós começamos hoje, dando sequência no nosso estudo, sobre as características da velocidade. Por exemplo, nós estamos trabalhando a questão de velocidade de uma reação química, né? O que nós podemos fazer para interferir com que uma reação seja mais rápida? Essa é a lógica, né? Já estudamos também o cálculo de velocidade, tudo tranquilinho. Agora é o seguinte, porém, como eu posso olhar para um gráfico e apontar através da curva dessa reação qual o ponto em que ela ocorre mais rápido, qual o ponto em que ela ocorre mais lentamente e qual o ponto de término dessa reação, tudo bem? Bom, galerinha, isso daí é bem tranquilo da gente conseguir analisar, tá bom? E eu vou informar para vocês justamente o que tá lá na página 198, né? Bem no comecinho lá tá falando sobre a inclinação de uma curva. Bom, galera, não tem muito mito, tá? Em relação a isso daqui, ó. É só você pegar assim, ó. O ponto em que está com a maior inclinação do gráfico é sempre o ponto onde a reação ocorre de uma maneira mais rápida. Geralmente são os pontos iniciais dessa reação, que é quando a gente coloca para reagir e o primeiro contato geralmente é bem mais rápido do que o restante da reação, tá bom? Então, ó, acompanhe o cursor do mouse aqui, ó, na tela, tá vendo? Então, ó, tá vendo aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o ponto de maior inclinação. O que seria uma inclinação, certo? É tendendo aqui, ó, para baixo, né, tentando, né, chegar próximo a zero. Então, ó, olha só onde nós temos a maior inclinação, tá vendo? Ó, desse ponto até esse ponto. Então, ó, nesse gráfico que nós temos a maior inclinação, ó, se nós fôssemos traçar uma reta aqui, ó, tá vendo? Olha o cursor do mouse, imagina como que ficaria essa reta aqui, ó, tá vendo? Ó, ela ficaria bem inclinada, tá vendo? Bem inclinada mesmo. Então, ó, desse ponto até esse ponto aqui, nós podemos afirmar que é onde nós temos, né, o ponto mais rápido da reação, beleza? Bom, aí ó, desse ponto até esse ponto aqui, ó, ele tem uma inclinação, mas não é uma inclinação tão grande igual tem nesse ponto até esse ponto aqui, certo? Então, ó, desse ponto até esse ponto aqui, essa inclinação já é uma inclinação intermediária. Então, nesse ponto, nós falamos que a reação ela já está ficando bem lenta, beleza? Bom, e aí é o seguinte, ó, pensa, desse ponto para cá, ó, olha o cursor do mouse, nós vamos imaginar que ele entra numa constante. O que seria uma constante? Ele não alteraria mais essa concentração, né? Essa reação ela entraria aqui em uma reta e isso daqui tenderia ao infinito, tende ao infinito, certo? Bom, quando entra numa constante e tende ao infinito, nós dizemos não é que a reação ela tá muito devagar. Então, ó, aqui a reação era rápida, aqui a reação é lenta, aqui, ó, quando entra numa constante e tende ao infinito, isso indica que a reação terminou. Beleza, galerinha? Tudo bem? Então são 3 pontos importantíssimos que nós temos que analisar aí, tá bom? Então, ó, acompanhando o cursor do mouse, certo? Nós temos aqui o ponto de maior inclinação, é sempre onde a reação ocorre de uma maneira mais rápida. Onde nós temos uma inclinação intermediária, que seria nesse caso desse ponto até mais ou menos esse ponto aqui, nós temos uma velocidade intermediária, tá bom? Seria uma reação mais lenta em relação a essa parte aqui. Beleza? E aqui, ó, quando entra numa constante, quando eu tenho uma reta que tende ao infinito, nós temos então um indício de que essa reação acabou. Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, dando sequência agora, certo? Nós vamos estudar os fatores que influenciam a velocidade das reações. Peço perdão porque faltou um acento aqui no influencia. Tudo bom? Né? Beleza? Faltou um acento aqui, peço desculpas por isso. Bom, mas vamos lá. Quais são os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas? Bem tranquilo. Bom, eu tenho superfície de contato, que eu já explico para vocês onde isso vai interferir.
temperatura, catalisador, concentração dos reagentes, tá bom? E a natureza dos reagentes. Natureza dos reagentes, se você pegar o vídeo anterior, eu comentei um pouquinho com vocês, né? É aquela questão, né? Semelhante gosta de reagir com semelhante, né? Não adianta colocar coisas muito diferentes para reagir que não vai dar certo, beleza? Ou pode até que reaja, mas não vai ser tão rápido assim, né? Coisas que têm maiores afinidades, coisas que têm características semelhantes, tendem a reagir mais rápido, tá bom? Vamos discutir, claro, uma por uma dessas aqui para vocês entenderem o que nós estamos comentando. Bom, superfície de contato. Como que a superfície de contato pode aumentar a velocidade de uma reação química? Fácil, galerinha. Só vocês pensarem o seguinte, tá bom? Pensa, eu tenho aqui um comprimido, certo? Um remédio, e eu preciso dissolver ele. Só que no primeiro momento eu pego um comprimido, ele por inteiro, certo? E no segundo momento eu pego esse comprimido, eu trituro ele, eu vou triturar ele todinho, eu vou macerar ele, tá bom? Só que, ó, mesmas quantidades, só que um tá inteiro e o outro está triturado, tá bom? E aí eu vou e coloco na mesma quantidade de água, tá vendo? Ó? Só que esse daqui, ó, não sei se dá pra vocês enxergarem legal aí pela imagem. Aqui eu coloquei o comprimido inteiro, ó, tá vendo? Tem um círculo aqui, ó, seria o comprimido inteiro. E aqui, ó, tá vendo como que ele tá saindo aqui da colher? Totalmente triturado. Aí eu pergunto pra vocês, qual será que dissolve mais rápido? Com certeza o que tá triturado, o que tá macerado, galera. Por quê? Porque aumenta a superfície de contato. O que seria a superfície de contato? São mais partes desse comprimido entrando em contato com a água que vai dissolver ele, certo? Então, se uma maior quantidade de partes entra em contato, eu consigo dissolver mais rápido do que esse daqui do comprimido, ó, porque o comprimido, pensa na situação, o comprimido ele vai bater aqui na água e sempre a parte de baixo só que tem contato com a água. Se ele não afundar, a parte de cima nem tem contato com a água. Então, ele vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo muito aos poucos, tá bom? E outra coisa, vocês viram que nós precisamos de colisões efetivas para essas reações químicas acontecer. Onde é que vocês acham que nós teremos uma maior colisão efetiva? Em negócio que está triturado e tem muitos pedaços que vão se chocar ao mesmo tempo, ou em um negócio que está inteiro e você coloca na água e praticamente não vai ter uma colisão efetiva? Então, sempre quando nós aumentamos a superfície de contato, nós trituramos, nós maceramos, essa reação ela vai acontecer mais rápido. Tudo bem? Beleza? Então, ó, foi. Agora, ó, temperatura. A temperatura também influencia na velocidade de uma reação. Simples, galera, de vocês entenderem. Vamos imaginar a seguinte situação. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, não é? Ó? Quanto mais quente, quanto maior é a temperatura, essas coisas gostam de ficar juntos? Não, né? Só você pensar no verãozão. No verão nós precisamos nos afastar porque está muito quente, não é? A mesma coisa acontece com as partículas, não é isso? Então, ó, quando aumenta a temperatura, essas partículas elas não querem ficar juntas, elas vão fazer de tudo para se separarem, tudo bem? Com o aumento de energia cinética, nós temos um maior número de colisões. Então, ó, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética, que é a velocidade com que essas moléculas ficam se chocando. Quanto maior forem os choques efetivos, maior é a rapidez da minha reação. Ou seja, tudo indica que quando nós aumentamos a temperatura de uma reação, essa reação ocorre muito mais rápido, tá bom? Então olha esse exemplo aqui, acompanha o cursor do mouse, certo? Eu coloquei aqui um remédio para dissolver em água gelada e um remédio para dissolver, por exemplo, em água quente. Onde é que ele vai dissolver mais rápido? Na água quente, porque a água quente vai aumentar a energia cinética dessas partículas, ao mesmo tempo vai aumentar o número de colisões, e aumentando o número de colisões, aumenta a velocidade com que essa reação vai acontecer. Beleza? Bom, aqui eu passei um gráfico, ó, indicando para nós como que nós podemos analisar qual era o que tinha maior temperatura dessas reações, tá bom? Observe esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, o primeiro foi uma reação que eu fiz. Olha a curva que ele fez. E olha aqui, ó, uma segunda reação, olha a curva que ele fez aqui, ó, tá vendo? Acompanhando o cursor do mouse. Seguinte, o que eu quero que vocês saibam é, no final das contas, né, eles vão liberar a mesma quantidade. A gente não está analisando quem libera uma maior quantidade ou quem libera uma menor quantidade. Aqui a gente só está analisando a velocidade com que essas reações químicas elas acontecem, tá bom? Então, ó, até lembrando, voltando aqui, ó, aqui eu tinha um comprimido que estava triturado e aqui eu tinha um comprimido que estava, né, inteiro. Mas eram mesmas quantidades. No final das suas respectivas reações, eles vão liberar a mesma quantidade. A única coisa que acontece é que o triturado ocorre muito mais rápido e o inteiro ocorre mais devagar. Mas no final, esse aqui pode demorar muito mais, mas vai liberar a mesma quantidade.
Aqui não estamos calculando quantidade, sim a velocidade com que uma reação ocorre, tá bom? A temperatura é a mesma coisa, galerinha. Então, ó, quanto maior é o aumento da temperatura, quanto mais eu elevo a temperatura, mais rápido ocorre uma reação, tudo bem? Ó, olha esse gráfico aqui, tá vendo? Olha a curva que esse gráfico precisou fazer para ele chegar no final. Lembra, ó, essa curva que eu forneço para um gráfico não é a energia de ativação? É a energia mínima necessária que eu preciso fornecer para formar o complexo ativado aqui em cima, ó, tá vendo? Aqui eu teria a formação do complexo ativado. E a partir daqui a reação química ela ocorre sozinha, não é? Beleza. E olha esse segundo aqui, ó. Esse segundo aqui, ó, ele só percorreu esse caminho. Onde foi maior a energia de ativação? No primeiro ou no segundo? No primeiro, né, ó. No primeiro, olha o tanto de energia de ativação que eu tive que fornecer. No segundo, ó, ele só veio até aqui. Isso significa o quê? Quanto maior é a energia de ativação, quanto maior é o caminho que tem que percorrer, mais tempo demora para essa reação acontecer, não é? Então, olha só. E tudo indica, então, que como esse daqui teve que percorrer um menor caminho, como a energia de ativação desse aqui foi menor, isso daqui significa que a temperatura desse aqui estava maior, porque ele aconteceu mais rápido. E lembra que eu falei? Quanto mais inclinado é o gráfico, olha só a inclinação desse gráfico aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tá subindo, ele tá numa reta, esse aqui tá muito mais inclinado, tá vendo, ó? Quanto maior a inclinação de um gráfico, isso indica que mais rápido é a reação. Então, ó, traduzindo, galerinha, o aumento da temperatura, geralmente, 99% dos casos, né, facilita a reação, ou seja, faz com que a reação ocorra mais rápido, tudo bem? Beleza? Bom, e agora os catalisadores. Catalisador eu tô colocando aqui só para comentar mais uma vez com vocês, porque a gente já comentou no vídeo anterior, né? Lembra o que é um catalisador? Um catalisador, ele é aquele cara, substância que eu adiciono numa reação, diminui a energia de ativação e faz com que uma reação química ocorra mais rápido. Só que detalhe mais uma vez. Os catalisadores não influenciam no produto formado e eles não participam da reação. A única coisa que eles fazem é diminuir a energia de ativação e fazer com que essa reação ocorra mais rápido. Sim, é estranho pensar, mas é como se tivesse uma reação e aí eu colocasse algum metal, algum ácido como catalisador, eles não participam da reação, eles permanecem intactos, é incrível, eles entram e saem da reação sem serem consumidos, sem acontecer nada. Só que eles têm um incrível poder de acelerar, né, a reação, né, a velocidade dessa reação, beleza? Então aqui eu coloquei aqui um exemplo de catalisador. Então, ó, eu tenho uma reação aqui, ó, nesse primeiro gráfico, nesse azul mais escuro, que aqui pela câmera tá parecendo preto, né? Na coloração preta. Então, ó, nós temos aqui, ó, uma reação que percorre esse caminho aqui para acontecer. Aí, o que o catalisador faz? O catalisador, ele vem, ó, e diminui essa energia de ativação. Lembra a energia de ativação? É a energia mínima necessária para uma reação química acontecer. Então, olha só, o catalisador vem, diminui essa energia de ativação e ao diminuir essa energia de ativação, a reação química ela ocorre muito mais rápido, tá bom? Mas pelo amor de Deus, vou repetir mais uma vez, não se esqueçam, eles vão cobrar isso, eu tenho certeza. Os catalisadores influenciam no produto, né? Vai formar alguma coisa? Não, catalisador não influencia no produto da reação. Catalisador só diminui a energia de ativação e faz com que uma reação química ocorra muito mais rápido. Tudo bem? Beleza? Bom, e aí existem dois tipos de catalisadores, tá bom? Só para a gente classificar aqui rapidinho. Existem as catálises ditas homogêneas, existem as catálises ditas heterogêneas. O que seria uma catálise homogênea, tá bom? Catálise homogênea é aquele que o catalisador encontra-se na mesma fase dos reagentes e produtos. Então, por exemplo, ó, eu estou reagindo, né, coisas que estão no estado sólido e vou formar coisas que estão no estado sólido. Então o catalisador que eu vou colocar tem que estar na mesma fase. Então ele não pode ser nem gás nem líquido, ele tem que ser sólido também. Se tudo está na mesma fase, eu tenho uma catálise homogênea, certo? E existem também as catálises heterogêneas. O que seria uma catálise heterogênea? Simples. Catálise heterogênea é quando o catalisador ele está numa fase diferente ou dos reagentes ou dos produtos. Então, por exemplo, ó, eu tenho um sólido reagindo, dois sólidos reagindo para formar dois sólidos também, vai.
Reagente e produto está no estado sólido, mas aí eu vou e coloco um reagente no estado líquido ou no estado gasoso. Aí já quebrou, eu não tenho mais uma homogeneidade no sistema. Eu teria aí um sistema heterogêneo, uma catálise heterogênea. Beleza, galerinha? Então, finalizando, catálise homogênea, o catalisador está na mesma fase dos reagentes e produtos, no mesmo estado físico da matéria. Catálise heterogênea é quando o catalisador ele está numa fase diferente do produto ou do reagente. Galerinha, assim nós encerramos o nosso estudo de cinética. Valeu, obrigado, até a próxima.